E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da mecânica dos fluidos. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. O manômetro de tubo inclinado, ilustrado no quadro, utilizado para medir pequenas diferenças de pressão, P1-P2, difere do manômetro abordado no exercício anterior pela inclinação θ do tubo de diâmetro dzinho. Se o fluido empregado é óleo, com massa específica ρ igual a 0,8 grama por centímetro cúbico, com dzinho igual a 0,5 centímetro, dzão igual a 2,5 centímetros, escolha o ângulo θ para que o deslocamento L seja de 5 centímetros quando a pressão P1 menos a pressão P2 for igual a 0,001 atm. Para resolver o exercício, eu vou recorrer à lei de Steven. Para fazer isso, vamos analisar atentamente a figura ilustrada no quadro. Observe que os pontos x e y estão no mesmo nível horizontal representado por N1. Portanto, conforme vimos em vídeos anteriores, nessa situação de equilíbrio, a pressão total em x é igual à pressão total em y. A pressão total em x é justamente a pressão P1. Já a pressão total em Y é dada pela pressão P2 mais a pressão exercida pela coluna líquida de massa específica ρ. De acordo com a lei de Steven, a gente obtém a massa específica do fluido vezes o módulo da aceleração da gravidade local vezes o desnível vertical em relação a N1. Esse desnível vertical é Hzinho mais Hzão. Observe, portanto, a expressão obtida e a pequena análise realizada até aqui. A partir de agora, nós devemos calcular os valores de Hzão e Hzinho em função dos dados fornecidos pelo problema para que a gente possa calcular, ou seja, escolher o ângulo θ de forma conveniente. Para fazer isso, observe no quadro os dois ramos mais uma vez. Quando a pressão P1 era igual à pressão P2, o líquido se encontrava em equilíbrio estático justamente no nível N0, chamado de nível de equilíbrio. Sendo assim, quando surge uma diferença de pressão, P1 menos P2, conforme o exercício afirma, o volume ocupado pelo líquido no ramo do lado esquerdo diminui. E esse volume é justamente igual ao volume dessa porção que eu ilustro no quadro. Simultaneamente, o volume ocupado pelo líquido no ramo do lado direito aumenta justamente a quantidade que diminuiu do lado esquerdo em relação ao nível N0. Sendo assim, eu posso relacionar essas medidas da seguinte forma. O volume que diminuiu do lado esquerdo é dado pela área da base, πr², como o raio é a metade do diâmetro, πd² sobre 4, vezes a altura Hzão. E isso é igual ao volume do lado direito, o volume que aumentou em relação ao nível N0. Agora observe o quadro mais uma vez. Esse volume que aumentou é justamente o volume dessa porção em vermelho que eu ilustro no quadro. Agora, eu posso encaixar essa porção triangular volumétrica justamente nesta posição. Logo, eu posso deslocar L de forma conveniente para cima, sem alterar a medida, portanto, essa distância é igual a L, e a partir daí, basta calcular o volume desse cilindro que eu ilustro no quadro. Perceba que o raio do cilindro, o raio da área da base, é justamente dzinho sobre 2. Logo, calculando o volume desse cilindro, a gente obtém a área da base, π vezes o raio ao quadrado, como o raio é dzinho sobre 2, aparece dzinho ao quadrado sobre 4, vezes a altura L. Simplificando π e o 4, a gente obtém que Hzão é igual a dzinho ao quadrado sobre dzão ao quadrado vezes L. Portanto, a partir desse cálculo, eu já consigo determinar o valor de Hzão. Agora vamos em busca do valor de Hzinho. Observe o triângulo retângulo ilustrado no quadro. Se esse ângulo mede θ, esse ângulo mede θ, são ângulos correspondentes. Logo, eu posso recorrer ao seno do ângulo θ.
Então vamos lá. O seno do ângulo θ é igual à medida do cateto oposto, que é o Hzinho, sobre a hipotenusa. Perceba que a hipotenusa, conforme eu disse há pouco, é justamente L. Logo, o Hzinho é L vezes o seno de θ. Levando estes dois resultados na expressão acima, vemos que P1 menos P2 é igual, então, a ρ vezes G, que multiplica o Hzinho é o L seno de θ, mais o Hzão, que é o Lzinho, que multiplica Dzinho ao quadrado sobre Dzão ao quadrado. Consequentemente, eu vou continuar nesse espaço aqui, eu posso escrever que a pressão P1 menos a pressão P2 é igual a ρ vezes G vezes L, que multiplica o seno de θ mais Dzinho ao quadrado sobre Dzão ao quadrado. Então, observe no quadro a expressão obtida, o pequeno cálculo realizado. Substituindo agora os dados, a gente obtém a seguinte expressão. Eu vou admitir que 1 atm corresponde a 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Vou admitir que o módulo da aceleração da gravidade local vale 10 metros por segundo ao quadrado. Sendo assim, a gente obtém P1 menos P2. Então, 0,001 atm. Eu vou multiplicar por 10 à quinta. Nós vamos obter, portanto, 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado à quinta. Logo, 10 elevado ao quadrado em Pascal. Isso é igual a ρGL. Rho é 0,8 grama por centímetro cúbico. Logo, 0,8 vezes 10 elevado à terceira quilograma por metro cúbico. Sendo assim, 8 vezes 10 elevado ao quadrado. Vezes o módulo da aceleração da gravidade local, G é 10, vezes L, 5 centímetros, que é 5 vezes 10 elevado a menos 2, muito bem, que multiplica. Então, agora, nós temos o seno de θ mais Dzinho ao quadrado sobre Dzão ao quadrado. Observe que eu estou substituindo os dados com base nessa expressão que eu aqui ilustro. Bom, Dzinho sobre Dzão, depois eu vou elevar ao quadrado. Dzinho é 0,5, Dzão é 2,5, portanto, nós vamos obter 1/5. 1/5 é 0,2, 0,2 ao quadrado é 0,04. Muito bem? Bom, efetuando os cálculos, você vai encontrar que aqui nós temos 100. Vamos efetuar esse produto. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 2 é 1. 8 vezes 10, 80. 5 vezes 80, 400. 100 dividido por 400 é 1/4, que é 0,25. E isso é igual ao seno de θ mais 0,04. Logo, o seno do ângulo θ vai dar, então nós temos aqui 0,21. 0,21. Logo, o ângulo θ ele é aproximadamente igual a 12,1 graus. Muito bem. Se você admitir que 1 atm é igual a 1,013 vezes 10 elevado à quinta Pascal, você vai encontrar 12,2 graus. Muito bem. Então, observe no quadro, portanto, a expressão central obtida para o desenvolvimento do problema, todos os cálculos realizados, o resultado obtido. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.